evidentemente, o livro de Enoque preenche todo o pensamento angélico, toda a cosmovisão angélica, até no Apocalipse, né? Que os anjos que trazem os flagelos para a humanidade, eles abrem, ajudam na abertura de selos, eles tocam trombetas, eles derramam taças, né? Os 7 anjos do Apocalipse, que são os 7 arcanjos, os 7 espíritos que assistem diante de Deus, são os 7 arcanjos de 1 Enoque, claramente. E eles têm nome em 1 Enoque, né? Na tradição judaica também. São eles. Que os arcanjos, na tradição judaica, nada mais são que os 7 ameixas pentas do zoroastrismo. Porque muito antes do judaísmo inventar arcanjo, o zoroastrismo, né, que é após o masdaísmo, ele já coloca ali que ele tem 7 seres, que são 7 emanações de Ahura Mazda, que são suas personificações e que são responsáveis pela regência de um aspecto da realidade. São os Amesha e Spenta, que são os arcanjos do judaísmo e do cristianismo. Os 7, as 7 emanações de Deus. Que também tem um significado esotérico também, né? Tem paralelos também em outras tradições religiosas e por aí vai. Mas o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, é uma amálgama de tradições religiosas. A Bíblia não tem nada de original. Isso aí é uma invenção. Isso aí é uma falácia. Dizer que a Bíblia é um documento original, de uma crença original. Não. O máximo que você pode dizer, sendo muito simpático à Bíblia, é que ela é uma herdeira de diversas tradições religiosas. Assim como é o Corão também. O Corão tem diversos paralelos com outras literaturas. Eu mesmo já fiz um vídeo aqui no meu canal lá, mostrando paralelos do Corão com outras literaturas religiosas. Este é um fenômeno que atinge toda a religião. E os exegetas do budismo, os exegetas, né, que se debruçam sobre o budismo, acham paralelos também nos Vedas, na filosofia indiana, em outras histórias, em outros contos indianos, acham paralelos também que são anteriores ao Siddhartha Gautama. Então, as religiões em si, elas preservam, são tradições filosóficas, algumas vão se arrogar por tradições metafísicas ou espirituais, mas que são tomadas de empréstimo, ou de assimilação, ou de amálgama. Né? Muitas reciclagens mitológicas. Isso. Às vezes tem textos que é plágio mesmo, que o cara pega lá na íntegra e coloca dentro do livro da tradição religiosa dele e por aí vai. Um outro paralelo interessante, que nós temos também de 1 Enoque com o Novo Testamento, é esse aqui. Diz assim, né? Apocalipse 20, 11 a 15. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. A gente tem isso aqui, ó. 1 Enoque 90, 33 a 35. E vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Aí vai dizer, ó, e vi mortos, aqui o versículo 12 do Apocalipse 20, e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira aqui. Estavam escritos nos livros segundo as suas obras. Então, esses paralelos são largos e inúmeros. São muitos. Outro aqui interessante também, eu vou ler já aqui o versículo 3 aqui, de 1 Enoque 47 a 4, já vou ler o 3. Naquele tempo, eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória. Enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então, esta questão
de um grande julgamento num trono branco, onde as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Estas obras estão registradas em um livro, já está contida na literatura enoquiana. Né? O escritor do Apocalipse, o redator, ele só expande a ideia, faz uma adaptação ao seu tempo, ao seu contexto, à linguagem mais próxima que está ali dos seus leitores, daqueles que recebem a sua obra, mas a construção é a mesma. Então, os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciados pelo Senhor. Quem conhece bem o livro do Apocalipse sabe também que na literatura do Apocalipse tem os justos que estão clamando diante de Deus, ali abaixo do trono. Então, toda essa tradição, ela vamos dizer assim, notória. Agora, é uma coisa até que eu chamei a atenção, do ponto de vista positivo, dos alunos hoje, lá na igreja da Escola de Sabedoria, que lá na igreja nós temos um espaço que é para estudo acadêmico, né, das escrituras. Eu falei para eles, não adianta vocês lerem estes textos até, né, e vocês não conhecerem o próprio instrumento Bíblia. Né? Você tem que conhecer a Bíblia, para quando você bater o olho na literatura apócrifa, você lembrar, pô, isso aqui está no texto tal, isso aqui está lá em tal lugar. Você ir lá e você mesmo conseguir fazer o paralelo. Requer um certo esforço mental, literário, mas é necessário. Né? Por exemplo, no Apocalipse não tem só a primeira Enoque, tem oráculos sibilinos também. Tem o livro 3 dos oráculos sibilinos, que tem paralelos com o livro do Apocalipse. Mas não adianta eu ler os oráculos sibilinos, o livro 3, e eu nunca ter lido o livro do Apocalipse. Está indo só atrás de pregação, de líder, seja de quem for, ou do que fulano disse, do que ciclano deixou de falar. Você tem que ler, até para criar a estrutura mental da memória. Para você lembrar, não, eu li isso no capítulo 20. Não, eu li isso no Apocalipse. Se você não lembrar o capítulo, sabe, não, eu li isso lá. Eu sei onde está esse paralelo aqui. Porque senão também você vai ler, vai ter um estudo, vai passar batido, e na verdade você não absorveu aquele conhecimento. Essa questão aqui também, do sangue dos justos, que está aqui no versículo 2, de 1 Enoque 47, também do julgamento, né? Então tudo isso tem paralelos, tem paralelo em Paulo, tem paralelo também dentro do próprio livro do Apocalipse, mais paralelos, mais e mais e mais. Mas eu quero mostrar também mais outros paralelos aqui com o livro de Enoque. Deixa eu mudar aqui a tela aqui. Ó, tem muita coisa, hein? Tem tanta coisa aqui. Esteja à vontade. A gente está aqui degustando, aprendendo.